queridos, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 11 de novembro de 2021, quinta-feira, dia de São Martinho de Tours, bispo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Farei surgir um sacerdote que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Oração do dia. Ó Deus, que fostes glorificados pela vida e morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos do 22 até o versículo 1 do capítulo 8. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo e comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 119, versículos 89, 90, 91, 130, 135, 175, refrão 89a. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Repitamos: eterna, ó Senhor, vossa palavra. Eterna, Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável quanto o céu. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Eterna, Senhor, vossa palavra. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Possa eu viver e para sempre vos louvar
e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. É eterna, ó Senhor, vossas palavras. Repitamos: é eterna, ó Senhor, vossas palavras. Aclamação ao Santo Evangelho, com um texto do Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 5. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a videira e vós sois os ramos, um fruto abundante vós haveis de dar. Vós haveis de dar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada do Antônio Carlos Santini. Mas antes, deixa eu ver se tem outra interpretação no livro Dia a Dia do Evangelho, porque sempre eu procuro mais interpretações, não apenas a do Santini, mas outras que também possam nos abastecer com mais informações. Aqui temos uma do livro Dia a Dia do Evangelho 2016. Vamos ver o que ela diz. Os fariseus imaginavam que o reino de Deus só chegaria quando todo o povo observasse a lei em suas mínimas prescrições. Pedem a Jesus uma definição. Quando iria chegar esse reino? Jesus responde que a vinda do reino não depende de cálculos ou grandes rumores. O reino de Deus começou na pessoa e na prática de Jesus no meio de seus contemporâneos. O reino se torna presente e visível sempre que as pessoas praticam a justiça, criando relações de fraternidade. O dia do Filho do Homem, Jesus, é o tempo após sua ressurreição, que será coroado com sua manifestação final. Então, quando ele vier na sua glória, o fato será evidente para todos. Entretanto, primeiro ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. A paixão de Jesus será um momento crucial e fundamental para o desenvolvimento do reino. Então esta é uma interpretação, e temos também a do Antônio Carlos Santini, que vamos passar para vocês. Sempre, como já disse, importante termos mais do que uma reflexão. Tem até uma outra do livro Palavra e Vida 2013, que diz o seguinte: o reino de Deus nunca ocupará os melhores e mais evidentes lugares nos noticiários. No caso de que seja publicado, devemos procurá-lo em algum canto das páginas que tratam da cultura ou da sociedade. Todavia, melhor será buscá-lo nos olhos das pessoas com as quais nos encontramos nos ônibus, no metrô, no riso das crianças ao sair da escola, ou no passo vacilante dos anciãos que vivem em nossa rua ou nosso bairro. Ali
Fixando o nosso olhar, veremos como um raio a presença fulgurante do reino, que é vida, que nos enche de vida e que nos chega ao coração. Agora, de Antônio Carlos Santini, tem o título O Reino está dentro de vós. No mundo capitalista, diz Santini, a ação humana tem sido superestimada. As pessoas são valorizadas por aquilo que fazem. Mesmo a missão pastoral da igreja, cujo fim último devia ser encaminhar os homens para Deus, tem sido confundida com atividades. Nesta linha de pensamento, oração e contemplação, meditação e escuta de Deus seriam sintomas de intimismo, ou seja, uma forma de perder tempo quando há tanta coisa a fazer lá fora. Ora, a história recente mostra que a simples ação humana, sem o sopro interior do Espírito, não só é incapaz de aperfeiçoar a sociedade, mas acaba por levar os agentes de pastoral ao estresse, ao desânimo e à busca de compensações nada evangélicas. Transpiração sem inspiração, isto sim é perda de tempo. Ao afirmar aos fariseus que o reino de Deus está dentro da pessoa humana, Jesus ensina que uma voz interior está sempre a dialogar conosco. Há uma presença divina no coração humano, a voz da consciência alerta para a responsabilidade moral, as inspirações apontam o caminho, aquela fonte silenciosa brota em momentos especiais. Eis alguns sinais dessa presença. Lendo a vida dos santos, nós os vemos sintonizados na emissora do Espírito Santo. Uma sintonia fina lhes permitia perceber sua vocação e missão, fortalecendo-os diante dos obstáculos que o maligno ergue contra a obra de Deus. Uma sintonia obtida exatamente por meio daqueles procedimentos que a crítica moderninha chama de perda de tempo. Escuta e oração, meditação da palavra de Deus, intimidade com Jesus nos sacramentos. Depois disto, alimentados e iluminados, aí sim, saiam na direção do pobre e do descrente, do faminto e do desesperado, levando o amor que haviam haurido no deserto com Deus. Apesar de suas fragilidades humanas, temores e inseguranças, limitações intelectuais e psíquicas, esses homens e mulheres eram portadores de Deus, levavam o reino em seu interior. E era essa a mensagem que transformava a vida das pessoas que atravessavam o seu caminho. Ler os corações, como o Padre Pio. Curar os doentes, como o Padre Emiliano Tardif. Atrair os jovens, como o Padre Jonas Abib. Encontrar Jesus nos mendigos, como Madre Teresa de Calcutá. Nada disto se consegue sem a vida interior, alimentada de silêncio e oração. Estou atento, será, a Deus que fala em meu interior? Será que estou atento a Deus que fala em meu interior? Pense nisso. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Que o Pai abra o vosso coração à sua luz. Texto da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. Vamos ao santo do dia. 11 de novembro é dia de São Martinho de Tours. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. Que de graça recebestes, deem também de graça. Então entrem no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, e Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/, e usem à vontade para tentar salvar almas. 11 de novembro, dia de São Martinho de Tours. Martinho nasceu na Hungria por volta do ano 360. Retificando, Martinho nasceu na Hungria por volta do ano 316 e pertencia a uma família pagã. Seu pai era comandante do exército romano. Por curiosidade, começou a frequentar uma igreja cristã. Para evitar a conversão do filho, o pai o alistou no exército, mas foi inútil. Martinho já tinha sido escolhido por Jesus para tornar-se um homem santo. Foi nessa época que ocorreu
o famoso episódio do manto. Diz a história que, diante de um mendigo que passava frio, Martinho se comoveu e repartiu com ele seu manto. Na mesma noite, Martinho teve um sonho no qual Jesus apareceu-lhe vestido com um manto doado. Foi o sinal para a conversão do jovem. Fez-se batizar com 22 anos e tornou-se monge e discípulo de Santo Hilário. Mais tarde, em 360, Martinho fundou uma comunidade de monges, mas logo eram tantos jovens religiosos que buscavam sua orientação que Martinho construiu o primeiro mosteiro da França. Martinho liderou então a conversão de muitos e muitos habitantes da região rural. Com seus monges, ele visitava as aldeias pagãs, pregava o evangelho, derrubava templos e ídolos e construía igrejas. Onde encontrava resistência, fundava um mosteiro, operando muitos prodígios em benefício dos pobres e doentes, que tanto amparava. Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371, o povo o aclamou para ser o bispo. Martinho aceitou, apesar de resistir no início, mas não abandonou sua peregrinação apostólica. Visitava todas as paróquias, zelava pelo culto e não desistiu de converter pagãos e exercer exemplarmente a caridade. Exerceu o bispado por 25 anos, vindo a falecer em novembro de 397. Reflexão. Martinho despertou para a fé quando ainda menino, e depois, mesmo soldado da cavalaria do exército romano, jamais abandonou os ensinamentos de Cristo. A sua vida foi uma verdadeira luta em favor do cristianismo. Existem 4.000 igrejas dedicadas a ele na França, e o seu nome é dado a milhares de localidades, povoados e vilas. Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. Seja feita a vossa vontade, dizia Martinho, bispo de Tours, aos 81 anos de idade. Oração. Rezemos. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Martinho de Tours, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. E do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa. A pronúncia não importa, o significado é o mesmo. Significa vinde Senhor Jesus, ou vem Senhor. É a segunda vinda de Jesus que nós aguardamos. O retorno para nos levar para o céu, para a vida eterna, onde viveremos semelhantes a anjos. Para termos essa entrada no paraíso, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Arrependa-se, seja humilde. Creia que você é pecador. E acredite em Deus. Jesus voltará e te levará para a felicidade em plenitude.